multidão dos que crerão, era só o coração. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez podemos congregar em nome do Senhor Jesus, debaixo do seu precioso nome, olhando exclusivamente para Ele, esperando tudo dele. Muito obrigado porque podemos nos acercar do Teu Filho e o Teu Filho de nós. Obrigado pela comunhão. Pedimos ao Senhor que nos conceda um abrir de olhos em torno da Tua palavra nessa noite. Dá-nos entendimento espiritual, além da letra. Tua palavra é viva e eficaz, e pedimos que ela trabalhe nos nossos corações, livre, abundante e poderosamente. Pedimos ao Senhor, confiadamente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos para a última sessão desse capítulo 2 de Atos. Nós não iremos abordar todo o conteúdo nesta reunião, mas nós vamos iniciar essa sessão de conclusão desse capítulo tão precioso que já temos então gastado algumas reuniões em torno dele. Primeira coisa importante sobre essa conclusão é que se os irmãos olharem aí novamente para suas Bíblias, com muita atenção, com muito cuidado, dos versos 37 aos versos 47, 11 versículos. Irmãos, é tão impressionante como o Espírito de Deus é prático, objetivo, conciso e ao mesmo tempo profundo em comunicar verdades que têm um cunho tão inesgotável como essas que foram comunicadas aqui. Como que em 11 versículos o Espírito de Deus colocou para nós um teste diante do qual nós carecemos em todo o tempo de provar a vida, o testemunho, o impacto da igreja, em todo o tempo, em toda a sua história, já de 2000 anos, desde que ela foi estabelecida. Em 11 versículos, nós temos um teste para que nós possamos examinar a vida corporativa com implicações
na vida individual. Claro, nunca podemos separar esses dois elementos. O que é vida corporativa, senão diversas vidas individuais juntas, agindo em prol umas das outras, edificando-se, exortando-se, servindo-se, cuidando-se, não é? Vida corporativa é uma vida na qual nós fomos incluídos por essa habitação do Espírito de Deus, onde nós podemos servir e ser servidos. Então é claro que esses dois aspectos não se separam. E também não se separam na descrição desses 11 versículos finais do capítulo 2. Então, dentro de tudo que já comentamos até aqui, apenas para retomarmos um ponto central, um único ponto central e o mais importante de todo esse capítulo, de todo o livro de Atos e de todo o Novo Testamento, é que nós estamos vendo aí os primeiros lampejos da vida, do amor e da luz da igreja sobre a terra, encabeçada por esse cabeça exaltado no céu. Esse é o ponto-chave. Esse não é um bando de pessoas que resolveu fazer alguma coisa. Esse é um grupo de pessoas que foi enchido pelo Espírito Santo enviado do céu, pelo cabeça que está no trono, e esse corpo, então, na terra, esse povo, esse grupo de pessoas enchido com o Espírito do cabeça exaltado no trono, esse povo proclamava, principalmente na pessoa de Pedro. Vamos começar a estudar os efeitos dessa proclamação de Pedro, proclamação que já foi estudada em reuniões anteriores. Agora nós vamos ver os efeitos dessa proclamação. Então, esse Espírito que encheu esses irmãos, ele se manifestou em proclamação, especialmente na vida do apóstolo Pedro, se manifestou em vida, e que vida! Nós vamos ver especialmente a partir do verso 42, nas outras reuniões, que qualidade intensa de vida esses irmãos viviam. Por uma única razão: foram habitados pelo Espírito Santo. Não tem outra razão. Eles não se tornaram convencidos de fatos intelectualmente. Eles não disseram assim: olha, eu acho que agora chegou o tempo mesmo do judaísmo. O judaísmo está terminado. Acho que aquilo que o Senhor anunciou quando ele estava em carne, que ele deveria morrer, deveria ressuscitar, nós temos aí testemunhas de que ele foi ascenso ao céu, lá do Monte das Oliveiras. Então o que nos resta agora? Nos resta agora fazermos tudo o que pudermos, o melhor possível, para vivermos segundo os ensinamentos dele. Sabe o que é isso que o mundo tenta fazer? Por isso você encontra tanta gente falando de Jesus Cristo, mas essa palavra sai aqui da cabeça e passa pela boca. Não há nenhuma realidade espiritual da vida em Cristo Jesus. Porque não há realidade espiritual da habitação do Espírito Santo. São pessoas que ainda não foram regeneradas, não confessaram o nome do Senhor Jesus com realidade espiritual de vida nele, de habitar nele e ele em si. Então, isso não foi o que aconteceu com esse grupo de pessoas. Eles não acharam que era tempo de arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Pedro não achou que era tempo de pregar, e nem os irmãos acharam que era tempo de viverem a realidade dos versículos 42 em diante. Tendo tudo em comum, tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e etc, etc. Não. A chave de tudo isso, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, que chave é essa, capítulo 2, versículo 4? Irmãos, uma vez mais, quero repetir. Aqui está, em 11 versículos, 37 a 47, o teste. E por isso nós vamos examinar em algumas reuniões esse texto. Nós não poderíamos passar com pressa aqui, porque nós temos elementos aqui fundamentais. Nossa vida pessoal e nossa vida corporativa precisa passar no teste ácido. Sabe o que é um teste ácido? Um teste ácido é para você determinar a qualidade, por exemplo, de certos metais. Você pinga o ácido. Se o ácido corrói o metal não é precioso. Mas se o ácido não corrói, o metal é precioso. Então, nós precisamos passar a nossa fé, a nossa vida pessoal e a nossa vida corporativa pelo teste ácido. Vamos ver se nós vamos ser perfurados ou se não vamos ser perfurados.
Então são 11 versículos tremendos, podemos dizer terríveis, para que nós possamos erguer nossas almas em arrependimento, em temor e tremor diante do Senhor. Sabe qual é o resultado disso? Vitalidade. A palavra de Deus diz que, em Pedro, que o juízo há de começar pela casa de Deus. E se há de vir por nós, o que será daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então é tempo, é mais do que tempo, de nós nos permitirmos sermos pingados por esse teste ácido, para que o Senhor alcance nossas vidas pessoais e então alcance nossas vidas corporativas, por consequência, ou a nossa vida corporativa. Então, antes especificamente de entrar nisso, nós não começamos com o verso 42, nós começamos com o verso 37, porque foi onde nós paramos. Eu queria dividir esses 11 versículos, então olhe para a sua Bíblia, enquanto eu comento. Eu queria dividir esses 11 versículos em 3 sessões. Por quê? Veja bem, dos versículos 37 até o versículo 41, nós teríamos uma primeira sessão. O que está acontecendo aqui? Olhe na sua Bíblia, e você vai ver que são os resultados, ou os efeitos, que nós podemos chamar de imediatos. Imediatamente após a descida do Espírito Santo, essa mensagem foi pregada por Pedro, no mesmo dia, pela manhã, logo depois da descida do Espírito, cumprindo o dia de Pentecostes. Então vamos chamar os versos 37 a 41 de efeitos imediatos. Vamos chamar os versículos 42 e 43 de efeitos contínuos, porque o tempo no qual esses versos são escritos é um tempo presente, contínuo. E perseveravam, contínuo, na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. 4 termos cheios de conteúdo, que então, com a ajuda do Senhor, em outras reuniões, iremos examinar qual o significado deles. Então, nos versos 42 e 43, efeitos contínuos. E nos versos 44 até 47, vamos chamar de efeitos ampliados. Por que ampliados? Porque aqueles versos 37 a 41 falam de um efeito em um determinado povo que ouviu aquela palavra, foi perfurado, segundo a expressão original, compungiu-se-lhes, no verso 37, segundo a sua tradução aí no português, não é isso? Compungiu-se-lhes. Essa palavra significa foram perfurados nos seus corações. Aquele coração que estava de alguma maneira intacto, inviolável, quando a ação do Espírito Santo que desceu, não apenas para encher a igreja, mas sobre toda a carne, já explicamos esses 2 significados, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Em que sentido? Em que o Espírito Santo traria ao mundo a convicção de pecado, da justiça e do juízo. Então, sobre toda a carne, mas também na igreja. Ele não habita no mundo, ele habita sobre, digamos assim, o mundo, mas habita na igreja, Então, quando o apóstolo Pedro se levanta como esse porta-voz de Deus, esse arauto, como também vimos em reuniões anteriores, e pelo poder do Espírito Santo, prega a palavra centrada em Cristo, porque é o único lugar onde ela pode ser centrada. Se ela é centrada no homem, ela não é evangelho. Se ela é centrada em bênção, ela também não é evangelho. Se ela é centrada em qualquer outra coisa, ela não é evangelho. O evangelho é a palavra centrada em Cristo. Então, Pedro prega Cristo. 7 ênfases que nós já estudamos. Quais são as 7 ênfases? Quando ele termina, qual o resultado? Aquele porta-voz, aquele arauto, Pedro, cheio do Espírito Santo, dentro dele, com a ação do Espírito Santo sobre aquela multidão que estava ouvindo a palavra. Qual o resultado? Perfurados foram aqueles corações. Compungiu-se-lhes. O coração foi como que rasgado, perfurado. Então eles olharam para Pedro e para os outros apóstolos e falaram: e agora? O que faremos? Impressionante, esse resultado. Convicção de pecado. Com 10 minutos de mensagem. Então, esses versículos 37 a 41 falam dos efeitos imediatos. Repetindo. Os versos 42 e 43, efeitos contínuos.
Vamos examinar depois com cuidado esses 2 versículos. E os efeitos, os versos 44 e 47. Os efeitos ampliados. Porque agora não é sobre aquele povo que ouviu a palavra através de Pedro e perguntou o que faremos. Agora, verso 44 diz: todos, observe aí como ele começa, todos os que creram. Ninguém está excluído aqui. Ninguém que creu, né? Excluídos estão todos que não creram. Mas incluídos estão todos que creram. O que é a igreja? A igreja exclui todos que não creem no Senhor Jesus. E a igreja inclui todos que creram no Senhor Jesus. Por isso o batismo. O batismo fala de exclusão e de inclusão. O batismo fala de morte para algo e de ressurreição para algo. Não é? Então, todos os que creram estavam juntos, verso 44. Tinham tudo em comum e etc, etc. Esses são os efeitos ampliados. Efeitos imediatos, efeitos contínuos, efeitos ampliados. Hoje vamos examinar um pouquinho desses efeitos imediatos, versos 37 a 41. Qual, em primeiro lugar, a causa desses efeitos imediatos? O verso 36 é o resumo, um preâmbulo, para nós entrarmos nesses efeitos imediatos. Verso 36 diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de 2 coisas, veja aí, de que a este Jesus que vós crucificastes. Está vendo qual foi a primeira coisa que levou aquele povo à convicção de pecado? Qual foi? Foi que eles tinham matado o autor da vida. E que a morte do Senhor foi, por um lado, pelas mãos deles, mãos de iníquos. E por outro lado, como nós vimos no sermão de Pedro, ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Né? Então, por um lado, este Jesus que vós crucificastes. Por outro lado, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, de novo, você vai ter esses 2 pontos maravilhosos. A soberania de Deus, os propósitos imutáveis de Deus. E, por outro lado, a ação do homem, responsavelmente, como sempre, né? Então, o verso 36 ele vai nos dar a base, a causa desses efeitos imediatos dos versos 37 a 41. Mas antes de entrar neles, queria que os irmãos lembrassem o seguinte: o que está acontecendo nesses versos 37 a 41? O Espírito Santo está agindo? Não há dúvida nenhuma que o Espírito Santo está agindo. Agora, o homem está agindo? Sim ou não? Claro que está. O que é a pregação da palavra de Deus? É a ação do Espírito Santo? Sim. É a ação do homem? Sim. 100% do Espírito Santo? Sim. 100% do homem? Sim. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, logo adiante. Veja que verso elucidador quanto a esse fato. Atos 5:32, especificamente o verso 32. Se você olhar o contexto, você vai ver que os apóstolos foram aprisionados por pregar o Evangelho. E o Senhor atuou sobrenaturalmente, miraculosamente, libertando Pedro e os outros do cárcere. Eles foram colocados para dormir no cárcere. Quando chegou de manhã, os guardas estavam lá na posição de sentinela, o cárcere trancado, as autoridades discutindo o que iam fazer com os apóstolos. Então eles deram ordens para os seus guardas, tudo no protocolo, né? Vão lá no cárcere e tragam os apóstolos. É hora de arguí-los. Eles chegam lá, as sentinelas estão lá impávidas na porta do cárcere, o cárcere acorrentado com tudo que tinha direito, e eles entram lá, não tinha ninguém lá dentro, né? Ou seja, os apóstolos saíram sem serem vistos. Impressionante, né? Saíram sem serem vistos. Alguma coisa foi operada ali. Eles passaram de uma forma invisível pelo guarda, pelas cadeias, pelas correntes e por tudo. Então, quando eles foram buscar esses irmãos já estavam pregando, porque era isso que eles tinham encargo de fazer. Aí o verso 27 diz que eles os trouxeram, os apresentaram ao sinédrio, foram interrogados, mas só o verso 32 que eu queria ler. Quando eles são ameaçados mais uma vez, o apóstolo Pedro no verso 29 diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não parece o mesmo Pedro que negou o Senhor 3 vezes, né?
Agora diante do Sinédrio, dizendo assim: olha, nosso assunto é obedecer a Deus e não a vocês, as autoridades. Depois, no verso 32, diz assim, Pedro terminando aqui seu pequeno testemunho diante do Sinédrio, ele fala assim: ora, Atos 5:32, ora, nós somos testemunhas. Não perca essa palavra. Lembra que ela já apareceu em Atos 1:8? Nós vamos terminar de ler esse versículo já. Mas volte aí sua atenção para Atos 1:8. O que está escrito lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós Veja a chave, ao descer sobre vós. Foi o que aconteceu no capítulo 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis as minhas? Mesma palavra que está aqui, em Atos 5:32. As minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, e na Samaria, em toda a Judéia, e em Samaria, e até... E é assim que o livro de Atos caminha. Atos 2, Jerusalém. Atos 28, confins da terra, Roma, onde Paulo estava aprisionado. Então essa é a sequência exata do caminho do Evangelho no livro de Atos. Foi o que o Senhor falou, foi o que o Senhor fez. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até Roma, até os confins da terra. Então, Pedro aqui diz: nós somos os mártires, palavra no original, as testemunhas destes fatos. Que fatos? Fatos que ele citou ali em cima, que Deus, no verso 31, com a sua destra, exaltou o Senhor Jesus a príncipe e salvador, com letras maiúsculas, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Você está vendo que é uma repetição sintética do que ele pregou no Pentecostes? É a mesma mensagem, só que aqui está condensada em 4 versículos, porque é um testemunho dele diante do Sinédrio. Então, ele diz: nós somos testemunhas, verso 32, destes fatos. E agora veja o que está escrito aí logo em seguida. Quem mais que testemunha? O Espírito Santo. Nós somos testemunhas e, bem assim, o Espírito Santo, que Deus outorgou, concedeu aos que lhe obedecem. Então, irmão, não vamos perder essa nota tão chave. Sabe por quê? Se nós desequilibrarmos para um lado ou para o outro, nós vamos errar. Sabe o que é pregação? Pregação é uma total confiança no Espírito Santo. Sabe o que é mais que pregação? É uma total labuta humana. Eu não sou mãe, sou pai. Mas eu acho que pregar assemelha a gerar um filho. Se você não tem gestação, e se você não tem dores de parto, você não está pregando coisa nenhuma. Você está falando de verdades que só estão aqui na tua mente. Porque pregar é gerar um filho, é conceber, é angustiar, é sofrer e é dar à luz. Isso é pregação. E é o que Pedro está fazendo aqui no capítulo 2 de Atos. Pedro está dando à luz aquilo que foi concebido no interior dele com tanta vitalidade, poder. E o Espírito Santo então está dando o seu aval sobre aquela mensagem. E 3.000 corações foram perfurados. Então, pregação é testemunho do Espírito Santo e é testemunho do homem. É 100% de ação divina e é 100% de ação humana. De novo, esse equilíbrio maravilhoso. Não ache que as coisas espirituais vão cair no teu colo, irmão. Porque as coisas de Deus não funcionam assim. É graça e cooperação. Graça e cooperação. Sabe o que a graça faz? Levanta cooperadores. Sabe o que os cooperadores fazem? Cooperam na graça. Graça e cooperação. É isso que nós vemos aqui logo de início, nesses versos 37 a 41. Então, quais seriam esses efeitos imediatos? Vamos lá no versículo 38 agora. Atos 2, 38. Essa primeira palavra é uma chave muito importante. Quando Pedro e os demais apóstolos ouviram aquela pergunta, o que faremos por aquelas pessoas que foram compungidas no coração? Eles responderam começando pelo lugar onde se tem que começar. Seja para ímpios, seja para cristãos, no que concerne a essa vitalidade da presença do Senhor. Vamos tentar explicar isso. Pedro diz assim no verso 38, arrependei-vos. Eu acho que você já sabe
que o significado dessa palavra aponta para uma mudança de mente ou de disposição. Essa palavra metanous, duas palavras, uma contração de duas palavras. Meta, mudança, nous, mente. Mudança de mente, arrependei-vos. Por que Pedro usa essa primeira palavra para encaminhar essas pessoas que tinham sido convencidas de pecado pelo Espírito Santo? Porque esse é o ponto número 1. Irmão, conversão não é você achar que o Evangelho é a verdade, ou que a pessoa do Senhor Jesus é única por isso ou por aquilo. Receber o Evangelho no coração significa que eu estava indo para um lado e estou guinando para outro lado. Literalmente. É esse significado de converter. Você está indo numa direção e você vira para uma outra direção. Por quê? Porque você quis virar? Não. A chave está no verso 37. Eles ouviram a palavra e foram o quê? Compungidos no coração. Então houve uma ação da graça. Houve uma ação divina. Uma ação do Espírito Santo. O coração estava intacto. Mas no momento o coração foi perfurado. E quando o coração foi perfurado, eles perguntaram: o que faremos? E ouviram a resposta: guiem a sua vida para o lado que vocês estão sendo convencidos. Arrependei-vos. Vocês pensam assim, falam assim, agem assim, vivem assim. Agora vocês foram perfurados, então agora muda sua mente para cá. Para cá onde? Ele vai continuar. E cada um de vós seja batizado em... Depois a gente vai estudar o que significa isso. Em nome de Jesus. Talvez a melhor preposição aí seja eis no grego, que significa para dentro de, dependência, confiança, identidade, a gente vai ver. Então não é apenas você virar a sua linha de conduta, não. É você virar em função de algo que você já sofreu, ação do Espírito Santo, você foi compungido, foi perfurado, então você virou em direção a quê? Em direção a boas obras? Não. Em direção a uma pessoa, o Senhor Jesus. Então arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Essa é a chave. Essa é a direção para a qual eles foram virados. Então uma coisa completa a outra. Agora, irmão, talvez seja mais simples, digamos assim, nós entendemos o significado disso para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. A necessidade dessa mudança de mente, dessa conversão. Mas observe no capítulo 3, o versículo 19. Olha com atenção esse versículo. Capítulo 3, verso 19. Olha qual a primeira palavra desse verso. Arrependei-vos. De novo, Pedro está batendo na mesma tecla. Veja a importância dela. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Essa conversão, então, é como o passo seguinte, que não pode deixar de ser dado, se houve real arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, é uma sequência. Agora veja só, para serem cancelados os vossos pecados. Ele também falou isso no capítulo 2, verso 38. No final, não está escrito lá? Para remissão dos vossos pecados. Olha o final do verso 38, do capítulo 2. E aqui também, capítulo 3, verso 19. Para serem cancelados os vossos pecados, está certo? Muito semelhante os dois versos. Agora, olha o verso 20 do capítulo 3. A fim de que, esse ponto que eu queria pegar um pouquinho com os irmãos. A fim de que? Arrependei-vos a fim de que? Vamos unir aí. Primeira palavra do verso 19 com a primeira frase do verso 20. Arrependei-vos a fim de que? A fim do quê? Da presença do Senhor. Venham tempos de refrigério. Irmão, isso não é verdade então só para o ímpio, que está ali no capítulo 2, verso 38. Aqueles que perguntaram para Pedro o que nós faremos. Essa é uma verdade da igreja. Porque arrependimento é uma verdade contínua. Nós não fomos alvo dessa ação maravilhosa de Deus nos conduzindo ao arrependimento há 5, 10, 20 ou 30 anos atrás, dependendo de quando você foi levado a crer no Senhor Jesus. Nós estamos sendo conduzidos em arrependimento cada dia, não é assim? Porque arrependimento não é arrependimento de atos. Arrependimento é arrependimento de atitude. Sabe que atitude é diferente de ato, né? Ato é o que você faz externamente. Atitude é o que concebe o ato. Atitude é de mente. Ato é obra. Então, nosso arrependimento é de atitude. Nós nos arrependemos do que nós somos e não do que fazemos. Do que fazemos, sim, por consequência. Não é? Porque o que nós fazemos é fruto que flui de uma árvore. A árvore é má.
a obra é má, né? Então, esse arrependimento é uma verdade contínua, que nós andamos como cristãos. Então, acho que nós precisamos aplicar isso aqui de uma forma muito prática para nós, para não passarmos por cima ou limitarmos o sentido desse arrependimento só aqueles que não creem, como está aqui em Atos 2,38. Mas arrependimento é a chave, segundo Atos 3,20, para o refrigério pela presença do Senhor. Vamos ver se é mesmo? Vá agora na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, rapidamente, Apocalipse 2. Veja o que está escrito lá no verso 5. Em primeiro lugar, para quem que está sendo falada essa palavra? Agora, Apocalipse 2,5. É para o mundo? É para os que não creem? Não. É para a igreja de Éfeso, irmãos, como nós, né? O que é dito para esses irmãos? Apocalipse 2,5, o que está escrito aí? Lembra-te, pois, de onde caíste. E agora? E arrepende-te. Então, está muito claro que arrependimento é uma verdade crescente, contínua, cada vez mais profunda, porque ela é dependente de uma visão de Cristo que, consequentemente, concede a nós uma visão de nós. Então, quanto mais nós andamos com Ele, mais na sua luz, vemos a luz. Então, arrependimento, irmãos, é uma jornada. Um homem de Deus, um poeta cristão chamado T.S. Eliot, escreveu uma linda frase sobre essa questão. Ele diz assim: para chegares onde não és, precisas percorrer um caminho no qual não és. Vou repetir. Qual o alvo da vida cristã? Chegarmos onde não somos. Por quê? Porque Cristo é tudo. E nós em nós e de nós mesmos, nada somos. Achamos que somos, mas não somos. Então ele diz, para chegares onde não és, precisas percorrer um caminho no qual não és. Importa que ele cresça e que eu diminua. Você está vendo que o crescimento espiritual não é do 0 ao 10, é do 10 ao 0. Qual é o melhor lugar para nós? É no 0. Por que nós caímos? Porque nós confiamos em nós mesmos. Achamos que podemos, que somos justicentos, somos vingativos, somos egocêntricos, gravitamos em torno do nosso umbigo, não é? Somos amantes dos nossos conceitos, da nossa ideia, dessa nossa cabecinha, não é? Por isso que nós caímos. Então o Senhor vai nos conduzindo, contemplando a Ele de glória em glória, em glória, em glória. Para chegares onde não és, precisas percorrer um caminho no qual não és. Abatimento, no bom sentido da palavra. O Senhor vai nos abatendo, nos abatendo, nos abatendo. E que obra miraculosa essa. Porque esse nosso velho homem, esse nosso ego, ele não pode ser abatido por nada. Mas o nosso Senhor Jesus, naquela cruz, ele conquistou esse nosso terrível inimigo chamado ego, fonte da nossa miséria. Graças a Deus, ele foi liquidado na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que foi crucificado junto com ele, o nosso velho homem. Esse eu foi incluído naquela morte. Então hoje nós podemos viver uma vida liberta do eu. Eu acho, eu penso, eu quero, eu vou. Nós podemos viver uma vida cristocêntrica. Porque Cristo vai sendo formado em nós. Por onde que isso passa? Arrependimento. O que é arrependimento? É metanoia, é mudança de mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia, arrependimento. Qual o resultado? Para que, resultado, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente transformada ama a vontade de Deus. Uma mente transformada se deleita na vontade de Deus. Uma mente transformada quer a vontade de Deus. Uma mente transformada tem medo da sua vontade própria. Uma mente transformada tem boca fechada, teme falar demais, teme seus caminhos, não é? Então, irmãos, quão importante essa verdade do arrependimento ligado ao refrigério da presença do Senhor. Sem arrependimento, sem refrigério. Sem arrependimento, sem presença do Senhor. Porque o Senhor não vai se colocando de qualquer jeito no meio daqueles que não o querem. O Senhor se coloca no meio daqueles que o querem. Batei e abriu-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á.
Aliás, Lucas, quando faz a colocação sobre esse verso, que também é registrado em Mateus, o pedir, o bater e o buscar, e Mateus também fala dele. Mas sabe o diferencial de Lucas dentro desse texto? Não vou procurar com você para não gastar tempo, faça você. Lucas, quando faz a citação desse bater e pedir, buscai, ele diz assim: porque se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, isso Mateus também fala, aí ele diz assim: muito mais o Pai Celeste dará. Só Lucas diz isso. Muito mais o Pai Celeste dará. Mateus fala boas coisas ao que lhes pedir, mas Lucas não. O que Lucas fala? O Espírito Santo. Porque o Evangelho de Lucas é centrado no Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, irmão. Você já é habitado pelo Espírito Santo? Se você nasceu de novo, você já é. Mas sabe qual é o desejo do Senhor para você? Te dar mais do Espírito Santo. Sabe quando que Ele vai te dar mais do Espírito Santo? Quando você bater, pedir e buscar. Isso não vai cair no seu colo. Sabe como que você bate, busca e pede? Coerentemente, de modo que Deus responda? Se a sua mente tem sido transformada. Porque se você quer o seu modo, suas ideias, sua justiça, seus caminhos, isso não é arrependimento. Então você vai bater, vai buscar e vai pedir e nada vai acontecer. Mas se você bater, buscar e pedir com espírito de arrependimento, você vai receber. Porque você vai bater buscando a vontade dEle. Você vai pedir a vontade dEle, os caminhos dEle. E Ele conhece. O que nós estamos batendo para quê? Pedindo para quê e buscando para quê? Ele sabe. Então o arrependimento continua sendo a chave. Arrependimento para o refrigério da presença do Senhor. Os irmãos veem quanto isso é importante para nós? Irmãos, quando nós nos reunimos, o que nós queremos? Os irmãos já pensaram o vazio de uma reunião dessa? Se a presença do Senhor não estiver aqui entre nós, nos falando ao coração, nos refrigerando. Os irmãos já pensaram na tolice? Fica em casa assistindo televisão é melhor. Mas se quando nós nos reunimos, nós temos um coração de arrependimento, que queremos transformar-nos pela renovação da nossa mente, pela ação do Espírito e pela ação da palavra. Nós nos reunimos cheios de expectativa da presença do Senhor, do refrigério da presença do Senhor. Então não existe no mundo, nem no céu nem na terra, um lugar melhor do que o aconchego da presença do Senhor. O céu só será céu por causa disso, por causa do refrigério da presença do Senhor, não é? E se nós podemos vivenciar isso aqui hoje, nós estamos tendo aqui umas gotas do orvalho celestial. Porque a presença do Senhor pode estar entre nós, passear entre nós, ministrar o nosso coração, mudar essa cabeça problemática nossa, nos conduzir a um verdadeiro juízo de nós mesmos, arrependimento. Que é bênção maior do que essa? Que é bênção maior do que esse motivo ou essa realidade espiritual quando o povo de Deus se reúne? Agora, que é maldição maior do que nós estarmos reunidos religiosamente? Nós estamos reunidos porque é dia de reunião, mas não há entre nós o refrigério da presença do Senhor. E isso está condicionado a quê? Atos 3,19. Arrependei-vos, para que venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Então, irmãos, vamos pensar sobre isso mais seriamente. Ore. O Senhor deseja conceder muito mais do que nós desejamos receber. Ele deseja conceder. Então está acontecendo algum problema. Porque Ele quer nos dar mais do que nós queremos receber. Mas nós não temos recebido plenamente o que Ele está querendo dar. Nós vamos ter que localizar onde está o problema. Ou está do lado de lá, ou está do lado de cá. Quando nós olhamos para o lado de lá, a palavra diz assim: vós sois maus e sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos. E o vosso Pai Celeste? O que você acha dele? Ele é mau? Ele é bom, por natureza. Ele é pródigo. O desejo dele é dar-se, dar-se e dar-se. Então o problema está do lado de cá. Qual o problema do lado de cá? Falta de arrependimento. Nós queremos reunir sim, mas não queremos que a nossa cabeça seja mexida demais, não. Nós queremos viver sim a vida da igreja, mas cuidado, cuidado, vamos pisar em ovos. Não temos aí muita liberdade para estar nos exortando, nos admoestando, nos corrigindo, né? É isso que traz a limitação da presença de Deus entre nós. Mas se nós estamos sendo conduzidos em verdadeiro caminho de arrependimento, então a coisa é diferente. Então nós somos abertos para a correção uns dos outros. Nós andamos dependentes do Senhor e uns dos outros.
debaixo de disciplina. Nós vamos ver isso na hora que entrarmos aqui nos efeitos contínuos que eu falei, verso 42 e verso 43. O verso 43 começa dizendo: em cada alma havia temor. Sabe por quê? Por causa da presença do Senhor. Só tem uma coisa que gera temor na vida da igreja: a presença do Senhor. Irmão, no meio de todos nós, quando nós acharmos de alguma maneira, quando nós percebermos que não há realidade espiritual nas nossas vidas, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos debandar, cada um para o seu canto, de alguma maneira. Mas enquanto nós estivermos reconhecendo, pela misericórdia e fidelidade do Senhor, que há realidade espiritual na vida das famílias, na vida dos irmãos, das irmãs, no reunir, isso, pelo contrário, será o nosso poder de atração. É o próprio Senhor, né? E isso será impactante para outras vidas. É assim que termina a terceira sessão aqui. E acrescentava-lhes dia a dia o Senhor, os que iam sendo salvos. Coisa maravilhosa. Ninguém se preocupava com isso, mas era um fato poderoso diariamente. Almas estavam sendo acrescentadas. Não é um fato entre nós. Almas não têm sido acrescentadas dia a dia a nós. Que bom, que eu acho que nós não estamos preparados para recebê-las. Mas que o Senhor nos conduza onde nós precisamos estar, um verdadeiro arrependimento de coração, para que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Irmão, arrependimento é chave de todo avivamento genuíno. Não há avivamento sem arrependimento. Imaginem isso, avivamento sem arrependimento, né? Então, essa expressão arrependimento, ela é muito significativa, tanto para aqueles que não creem, claro, como para os que creem, como a gente viu lá na carta à igreja de Éfeso, Apocalipse. Agora, avançando então um pouquinho mais, ainda no verso 38. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho de batismo. Batismo é uma realidade que a grande maioria de nós aqui já experimentou. Já passamos pelas águas, confessando o nome do Senhor, nosso único Salvador. O que significa batismo? Irmão, eu creio que esse verso 38, o contexto desse verso, nos autorizaria a afirmarmos que essa expressão aqui, olha, em nome de Jesus Cristo, em nome de, seria uma tradução de uma preposição grega eis, que significa sobre, identificado com. Nós não podemos afirmar que a preposição é essa, porque há diferenças aí nos manuscritos mais confiáveis, segundo os estudiosos. Você vai encontrar a preposição eis, que eu coloquei em alguns deles, ou en em outros. E ambos manuscritos são confiáveis. Nós não temos os escritos originais, nós temos os manuscritos, não é? Então você vai encontrar alguns com uma preposição, alguns com outra preposição. Como é que você vai decidir qual é a exata que o Espírito de Deus usou? Você só pode fazer isso pelo contexto, não tem outra maneira. Então, no meu modo de ver, esse contexto requer que a preposição seja eis e não em. Porque esse eis significa o quê? Ou melhor, desculpe, irmãos, a preposição epi, não eis, epi. Epi significa sobre, fala de identificação. Vou citar um exemplo para nós entendermos. O texto aqui então seria: batizado em nome de, como está na nossa Bíblia aí, em nome de Jesus Cristo. Então não eis, como eu coloquei, mas epi, que significa, traduzido aqui no português nosso, em outros textos, por sobre. Agora, nós temos algumas palavras aqui, no nosso português mesmo, são derivadas de palavras originais gregas que vão nos ajudar a entender. Vamos gastar um tempinho pensando nisso. Pensa, por exemplo, na palavra epiglote. Sabe o que é epiglote? Existe um tubo aqui no nosso sistema digestivo que se chama glote. E a parte superior da glote se chama epiglote. Por quê? Porque está sobre a glote. Você já ouviu falar em epiderme? Esse você conhece, não é? Existe uma camada da pele que chama derme. Não existe? Derme. Existe uma camada sobre ela que chama epiderme.
Então o que é epi? Sobre. Então a preposição aqui, de acordo com o contexto, mais adequada é epi. Porque qual é o sentido de epi? Se você então estudar agora com mais calma aí essa palavra, você vai ver que tanto no caso, por exemplo, de epiglote, de epiderme, não significa apenas sobre algo, mas significa identificado com algo. Então a epiderme não é só a camada que está sobre a derme. A epiderme está identificada com a derme. Não é isso? Existe aquela comunicação toda, aquelas ramificações, uma interage com a outra, né? Então esse é o sentido dessa linda preposição epi. Então possivelmente tenha sido essa que Pedro usou aqui. Vós sereis batizados epi Jesus Cristo. Você entende? Epi Jesus Cristo. Como se Pedro quisesse dizer assim, olha, sobre Jesus Cristo. Sobre em que sentido? Relacionado com Ele. Sobre em que sentido? Identificado com Ele. Sobre em que sentido mais? Dependente dEle. Não é? Porque o epi está sobre algo. E esse sobre é a sua base. Qual que é a base da epiderme? É a derme. Então esse epi significa que algo está embaixo. Quem está embaixo? Jesus Cristo. E nós somos batizados epi Jesus Cristo. Sobre Jesus Cristo. Porque Ele é a rocha. Ele é o fundamento. Então Paulo fala assim, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi exposto. Qual é? Jesus Cristo. Então não apenas sobre, mas sobre em relação com. Sobre identificado com. Sobre dependente de. Toda essa linda preposição fala disso. Identificado, dependente, relacionado. Batizado epi, Jesus Cristo. Que linda colocação que Pedro usou. Você vê qual é o significado do batismo? Você vê que se não há realidade espiritual disso, o batismo não é nada. Você vê por que não é adequado batizar crianças? Porque crianças não têm convicção dessa realidade espiritual. Deve chegar o tempo em que, se forem chamadas pelo Senhor, terão essa convicção. Você vê que batismo não é um ato religioso? Irmão, eu já vi algumas coisas tristes. Um grupo de irmãos se reunindo para executar alguns batismos, e naquele momento algumas pessoas são chamadas, de uma forma inadequada inclusive, para pularem na água. Com esses termos. Se alguém mais quiser pular na água, aproveite o momento. Isso é uma leviandade com relação ao batismo. Porque batismo não é pular na água, não é nadar, não é mergulhar na piscina. Batismo é uma realidade espiritual. Daqueles que estão sobre Jesus Cristo. Se não há essa realidade espiritual, o pecador seco saiu o pecador molhado. E nada mais aconteceu. Não há nenhuma realidade espiritual. Não é? Então esse é o batismo epi Jesus Cristo. Relacionado, identificado, interagindo. Ele está sobre, ele está dependente. Se tirar a rocha debaixo do pé dele, ele não existe. Né? Porque Jesus Cristo é tudo para ele. Jesus Cristo é o solo dele. Jesus Cristo é a segurança dele. Né? Esse é o sentido mais profundo do batismo. Coisa maravilhosa, né? Se você foi batizado em nome dele, é aí que você está. Quem sabe a sua convicção de batismo pode ser um pouco ampliada, né? Nessa noite com a ajuda do Senhor. Então esse foi o que Pedro disse, isso foi o que Pedro disse no dia de Pentecostes, batizado em nome de Jesus Cristo. Por que não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque Pai, Filho, Espírito Santo não é nome. Pai é nome, Filho é nome, Espírito Santo é nome? Não. Esses são termos relacionais. Eu sou pai, mas meu nome não é pai. Meu nome é Romeu. Pai não é nome. Então quando Pedro diz batizado em nome de Jesus Cristo, por quê? Por que Jesus Cristo? Porque Ele é o Redentor. A segunda pessoa da Trindade, chamada Jesus Cristo, é o Salvador, é o Redentor. Ele é a porta. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Nós só entramos por Ele. Nós podemos dizer que nós não entramos pelo Pai, nós não entramos pelo Espírito Santo, nós entramos por Jesus Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? O Espírito Santo? O Pai? Jesus Cristo, homem. Os irmãos compreendem? Por isso batizado em nome de Jesus Cristo, porque Ele é a porta. Então,
esse é o sentido dessa linda expressão aqui. Para a remissão dos vossos pecados. E, completando o quadro tão significativo desse verso 38, e recebereis o dom do Espírito Santo. E agora nós vamos parar de novo aqui, nessa expressão. Por que nós vamos parar? Porque Pedro está falando de algo que foi apresentado e registrado por Lucas, que é o autor de Atos, desde o final do evangelho dele. Vamos dar uma olhada nisso que Pedro começa a falar aqui nesse verso 38, desde Lucas. Primeiro vamos pegar de novo a linha de raciocínio aqui. Veja só o verso 38, parte final. E recebereis o dom. O dom. Que dom é esse? É o Espírito Santo. Que dom, Espírito Santo, é esse? É relacionado com o quê? Verso 39. Pois para vós outros é a promessa. Então vamos ficar com 3 palavras que são exatamente a mesma coisa. O dom, que é o Espírito Santo, que é a promessa. Então agora vamos dar uma olhadinha. Abra em Lucas, por favor. Lucas 24. E também é só ele quem faz esse registro. Por isso eu acho interessante nós não passarmos por alto dessa verdade tão significativa aqui. Nenhum dos outros 3 evangelistas registra essa promessa do Espírito Santo, a não ser Lucas, com essa expressão específica, né? Lucas 24, 49, olha o que está escrito aí. Verso 48, ele disse, vós sois testemunhas. Está vendo? É a mesma ênfase dele em Atos. Vós sois testemunhas dessas coisas. Jesus está falando para os discípulos dele. Eis que eu envio, Jesus falando, eu envio sobre, olha o sobre aqui de novo, de novo a preposição. Sobre vós, o quê? A promessa do meu Pai. Está vendo que Lucas é fixado nesse assunto? Você vê por que Lucas, eu falei, é o único que fala, recebereis o Espírito Santo, ou melhor, ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você vê que é Lucas que fala que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto pelo diabo, e depois ele voltou do deserto pelo Espírito e pregou pelo Espírito, e Lucas enfatiza o Espírito o tempo todo, os outros evangelistas não, Lucas sim, porque Lucas vai nos dizer que Jesus foi um homem, plenamente homem, com um detalhe, um homem cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, ele foi um homem concebido pelo Espírito Santo. Quem que fala a respeito do nascimento virginal com detalhes? Quem? É Mateus? É Marcos? É João? É Lucas. Lucas é que fala que o Espírito Santo envolveu com a sua sombra a Maria. E que aquele ente que foi gerado dela, aquele ente santo, seria chamado o Filho de Deus. O Espírito Santo te envolverá com a sua sombra. Lembra? Só Lucas registra. Então Lucas começa o evangelho dele com o Espírito Santo, envolvendo Maria, e termina o evangelho dele com o Espírito Santo. Jesus prometendo o Espírito, né? Então ele diz, eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. O que eles deviam fazer? Trabalhar? Eles eram testemunhas, viram o Senhor Jesus morrer, ressuscitar, ascendeu ao céu. Então está na hora de fazer alguma coisa, como eu falei no início? Não, não e não. O Senhor falou, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, capacitação. Não é? Agora vamos lá para Atos de novo. Atos capítulo 1. Promessa. Vamos ficar com essa promessa aqui. Atos capítulo 1, versículo 8. Texto que nós já citamos, melhor, versículo 4. Atos 1, 4. Quando Lucas, de novo, começa a descrever esse período entre a ressurreição e a ascensão do Senhor, ele diz assim, em Atos 1, 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem, o quê? A promessa. De novo, a promessa. Depois, olha o capítulo 2, verso 17. Pedro vai agora interpretar essa promessa que foi cumprida quando? Atos 2:1, no dia de Pentecostes, logo depois das 9 horas da manhã. Não é isso que ele registra? Então no verso 17 ele diz, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, o que é a promessa? Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, o cumprimento da promessa. Para onde ele vai daqui? Olha o verso 33, Atos 2:33.
Exaltado, pois, à destra de Deus, já comentamos muito esse versículo importante aqui, né, dentro desse capítulo. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai, o quê? A promessa do Espírito Santo. E depois no verso 39, pois para vós outros é a promessa, mais uma vez. Está vendo quantas vezes? Então os irmãos vejam que isso é a chave do testemunho da igreja, o recebimento dessa promessa. Você quer ver rapidamente outros textos bíblicos, 2 textos só que eu gostaria de citar, enfatizando ou focando o Espírito Santo como essa promessa? Abra rapidamente em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Olha que verso sugestivo esse. Gálatas 3, versículos 13 e 14. Olha aí com atenção. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Agora o que diz o verso 14? Por que o Senhor nos resgatou, foi feito maldição no nosso lugar? Propósito, para que a bênção de Abraão. Qual é a bênção de Abraão? Justificação pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Para que a bênção de Abraão, justificação pela graça por meio da fé, chegasse aos gentios, que não tinham nada a ver com essa história, né? Do ponto de vista natural. Em Jesus Cristo. Para que esses gentios receberiam a bênção de Abraão, que é a justificação pela fé em Jesus Cristo? Para quê? O que fala o final do verso 14? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Os irmãos percebem? Por que eu estou lendo esse versículo? Para os irmãos verem por que Pedro cita a promessa de Joel, lá do Velho Testamento. O Espírito Santo não é a novidade dos dias apostólicos, não. O Espírito Santo é a promessa do dia dos profetas. Não foi isso que Pedro disse citando Joel? Derramarei meu Espírito sobre toda a carne. O que vai acontecer? Os vossos filhos profetizarão. Eles terão palavra de Deus para falar uns para os outros. Não será só palavra de homem, será palavra de Deus. Profetizarão, sonharão, terão visões, etc, etc. Tudo que estamos vendo aqui. Especialmente os resultados de caráter, de conduta que a gente vai ver nas outras reuniões, né? Então, quão significativo é isso, irmão? O Espírito prometido. Nós somos justificados para receber o Espírito prometido. É o que está escrito aí. A justificação não é um fim em si mesmo. A justificação é um meio para que o Espírito Santo pudesse ser derramado, habitar em nós e ser então o Espírito de comunhão entre nós e o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo. Não é? Espírito de comunhão. Você quer ver agora Efésios? Vai para frente um pouquinho. Efésios capítulo 1, verso 13. Paulo agora está dizendo assim, em quem também vós, em Cristo, né? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, o que aconteceu? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você acha que essa palavra está colocada aí à toa? Claro que não. Que promessa? Aquela promessa lá, desde os profetas. Eu porei em vós o meu Espírito. Lembra de Ezequiel? Eu porei dentro em vós o meu Espírito e farei com que andeis os meus estatutos, observeis os meus juízos. Esse é o Espírito prometido, não é? Derramarei meu Espírito sobre toda a carne, Joel. Então Joel falou dele, Ezequiel falou dele, Isaías falou dele, né? O Espírito da promessa, Efésios 1:13. Então, por isso o apóstolo Pedro, na sua pregação, ele diz, recebereis o dom do Espírito Santo, voltando lá, Atos 2:39, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Espírito Santo é promessa relacionada a quem? Relacionada ao mundo? Não. Relacionado aos chamados. Quem são os chamados? Os chamados são aqueles eleitos antes da fundação do mundo. Quem são os chamados? São aqueles que respondem quando o evangelho da graça é pregado. Todos respondem? Não. Privilégio da graça.
né? Todos são responsáveis ao ouvirem o Evangelho, mas nem todos respondem. Então, o Espírito Santo para os chamados, outra palavra importante aqui, final do verso 39. Então, para concluir por hoje, com muitas outras palavras, Atos 2,40 agora, deu testemunho e exortava-os dizendo, e aqui nós vamos pegar, mesmo que rapidamente, essa expressão tão linda também. Pedro está dizendo que esse arrependimento do verso 38, faça a conexão lá, irmão. O arrependimento do verso 38, especialmente o batismo em nome de Jesus Cristo. Sabe o que ele significa? Sabe qual é a realidade espiritual dele? Separação. Porque o versículo 40 termina com a frase, salvai-vos. Do quê? Queria que você visse. Por um lado, aqui em Atos 2, nós estamos tendo uma geração perversa. Olha que essa palavra aí não é fraca não, viu? É forte. Geração perversa. Você sabe o que significa perverso? Significa alguém que vive uma versão invertida, pérfida, perverso. Ele não vive na versão de Deus, ele é perverso. Os irmãos compreendem o sentido da palavra? Então, Pedro está dizendo que essa geração é perversa por causa do pecado. Ela errou o alvo, ela não tem o Senhor Jesus. Então agora o Evangelho foi pregado e o que o Evangelho faz? O Evangelho tira as pessoas de uma geração que não crê no Senhor Jesus, não está Jesus Cristo, não se relaciona com Ele, não depende dEle, não está sobre Ele. É uma geração que vive de si e para si. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nos arrependemos, a mente muda. Nós somos batizados sobre Jesus Cristo, Ele é nossa rocha. Qual o resultado? Salvos desta geração perversa. Sabe o que vai acontecer com essa geração perversa? Ela vai ser aniquilada quando o Senhor Jesus voltar. Aniquilada. Sabe quem somos nós? São aqueles que foram salvos dessa geração perversa. Impressionante. Salvai-vos desta geração perversa. Então no verso 40, parte final, geração perversa. E nos versos 42 para frente, geração abençoada. Contraste de gerações aí é muito grande. Aqueles que não receberam o Evangelho, geração perversa. Aqueles que receberam o Evangelho, verso 44, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Que contraste, irmão. Não é? Impressionante. O que fez essa diferença? Uma coisa só. Habitação do Espírito Santo na vida dos redimidos. Que maravilha. Não é uma mudança intelectual, não é uma mudança cultural, não é uma mudança social, é uma mudança espiritual. Salvai-vos dessa geração perversa. Então, concluindo, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Porque o batismo é a expressão pública para todo olho ver. Quanto mais gente vê, melhor. Não é? O desejo daqueles que realmente creem no Senhor Jesus devia ser batizado em praça pública, no meio da cidade, para dizer, olha, vocês lembram de mim? Então agora esqueçam de mim, porque eu fui salvo dessa geração perversa, né? Isso é o que significa batismo. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aí, a partir do verso 42, a igreja é descrita, a comunidade dos batizados. A comunidade daqueles que têm o Espírito Santo. Daqueles que não são geração perversa. São geração de discípulos. Amém. Vamos orar. Pai, nos ajuda com a Tua graça a realmente entrarmos na realidade espiritual dessas verdades, que são nossas em Cristo Jesus, pela graça, por meio da fé. Muito obrigado, Senhor, porque a palavra da verdade do Evangelho já ganhou os nossos corações. Já nascemos de novo, já somos habitados pelo Espírito Santo. Mas, Senhor, quanto reconhecemos a nossa necessidade de um arrependimento mais profundo, transformação de mente, para que Cristo seja a pessoa que está sendo formada em nós, para que nós tenhamos novamente, como igreja, impacto e testemunho no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual fomos chamados para resplandecer como luzeiros no mundo. Nos ajuda, Senhor. Fala ao nosso coração.
conduz nossas vidas a mais em Ti, para a Tua glória, para o louvor da glória da Tua